Olá pessoal, vamos realizar a correção das atividades da semana 4 do nosso PET volume 6 de matemática. A nossa unidade temática é a álgebra e o nosso objeto de conhecimento é a equação polinomial de segundo grau do tipo incompleta. Então pessoal, as atividades da semana 4 são atividades de revisão, para poder avaliar o nosso aprendizado, nesse conteúdo de equação do segundo grau incompleta. Tudo que nós estudamos nesse PET volume 6 e também alguns conhecimentos que nós adquirimos no decorrer do nosso estudo, certo? Então é mais aí para avaliar se vocês aprenderam essa semana 4. Primeira questão: o quadrado da minha idade é 144. A diferença entre a minha idade e a do meu irmão mais novo é 5 anos. Considerando x a minha idade e y a idade do meu irmão mais novo, escreva as expressões algébricas que descrevem as relações apresentadas anteriormente e determine a minha idade e a idade do meu irmão mais novo. Então, pessoal, a minha idade, ele pediu para chamar a minha idade de x e a idade do meu irmão mais novo de y. A minha idade, ele falou que é o quadrado da minha idade é 144. Se ele pediu para chamar a minha idade de x, então o quadrado é elevado a 2. Então, x ao quadrado é igual a 144, olha lá. Quadrado da minha idade, que eu não sei, ele pediu para chamar de x, é 144. Então, o que está escrito em língua portuguesa aí, linguagem escrita, eu passei para a linguagem matemática, ok? E a gente sabe que isso é uma equação do segundo grau, E como que a gente faz para extrair a raiz, Porque se tá ao quadrado, não tem outro x, então para eu tirar o quadrado, eu extraio a raiz de ambos os lados, Então, se é quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 144. A gente sabe que raiz quadrada, por mais que não aparece aqui, o índice é 2. Então, eu posso cortar o expoente e o índice, sobra só o que está lá dentro, no caso é o x que eu estou procurando. Raiz quadrada de 144. O número que multiplicado por ele mesmo, que dá 144, é 12. 12 vezes 12 é 144. Então, a minha idade é 12 anos. Eu não considero mais ou menos aqui, pessoal, porque não existe idade negativa. Ninguém comemora aí menos 21 anos, Não existe isso aí, Só existe idade positiva. Então, aqui não tem necessidade de colocar o mais ou menos, porque não existe idade negativa, somente positiva, certo? Ele pediu para chamar a idade do meu irmão mais novo de y. E ele falou o quê? Que a diferença entre a minha idade, diferença é menos. Então, a diferença menos entre a minha idade e a do meu irmão mais novo é 5 anos. Então, x, que é a minha idade, menos a idade do meu irmão mais novo, que é y, é igual a 5, diferença é menos. A minha idade nós encontramos aqui que é 12, menos y, igual a 5. Vou trocar de lugar, para ficar mais fácil. Eu vou escrever o 5 no lugar do 12 menos y, e vou escrever o 12 menos y no lugar do 5, para facilitar para eu resolver a minha conta. Agora, eu vou jogar o y, que é negativo, para lá. Agora, primeiramente, pessoal, cuidado que eu só troquei de lugar. Não alterou em nada, eu só troquei de lugar. Agora, eu vou jogar. Vou jogar apenas o y para lá. Trocou de lugar, trocou de sinal. Ele era negativo, passou para lá, positivo. Igual, quem já estava de cá era o 12. O 5 está positivo, vai para o outro lado, negativo. 12 menos 5, 7, ok? Então, a idade, do meu irmão mais novo é de 7 anos. Poderia ter feito direto. Pegado a minha idade, diminuir de 5, você já encontrava 7 anos aí, ok? Mas eu usei a expressão algébrica porque ele pediu para poder, determinar usando as expressões algébricas aí, certo? Mas se você tivesse feito direto, tranquilo aí para mim. Atividade 2. Uma praça retangular... Uma área de uma praça retangular é 75 metros quadrados. Qual a medida do comprimento dessa praça, sabendo que o lado menor mede 5 metros? Então, nós temos uma praça retangular. A área dessa praça, ou seja, o espaço interno dessa praça é 75 metros quadrados. E ele quer a medida do comprimento,
sabendo que o menor lado é 5 metros. Se eu não sei a medida do comprimento, eu chamo de x. E se a única informação que ele me deu foi a área, então eu vou partir da fórmula da área. Para calcular a área de um retângulo, é base vezes altura. A área, pessoal, foi dada. A área é 75 metros quadrados, então no lugar do A eu ponho 75. Igual, a base é o mesmo que o comprimento. É o que eu estou procurando, vou chamar de x. Vezes a altura, né, que é o menor lado da praça, que é 5 metros. Então, 75 é igual a x vezes 5, é 5x. Vou trocar os dois de lugar para facilitar, vou escrever o 5x no primeiro membro e 75 no segundo membro. Só troquei eles de lugar, não vai alterar nada. X é igual a 75, o 5 está multiplicando, passa dividindo. 75 dividido por 5 é igual a 15. Então, pessoal, nós temos aí que o comprimento da área da praça retangular, é igual a 15 metros. Tranquilo, né? Desculpa aí, tô com a garganta muito boa hoje não. Atividade 3. O número do calçado do meu irmão é 3 a mais do número do meu pai. O número do meu calçado é 35. O número do calçado do meu pai é 4 a mais que o meu. Considerando x, o número do calçado do meu pai, e y, o número do calçado do meu irmão, escreva as expressões algébricas e calcule o valor de x e de y. Então, pessoal, eu tenho que escrever as expressões algébricas porque o exercício está pedindo, certo? Eu não posso apenas dar a resposta, porque o exercício pediu escreva as expressões algébricas e calcule o valor de x e de y. Então, pessoal, eu vou começar pelo número do calçado do meu irmão. E ele pediu para chamar x o número do calçado do meu pai e y o número do calçado do meu irmão. Então, o número do calçado do meu irmão é y. Ele é o quê? Ele é 3 a mais que o número do calçado do meu pai. E ele pediu para chamar o número do calçado do meu pai de x. Considere x o número do calçado do meu pai. Então, o número do calçado do meu irmão é y e ele é 3 a mais, ou seja, 3 a mais que o número do calçado do meu pai, que é x. Então, agora eu vou escrever e calcular a expressão algébrica do número do calçado do meu pai. O número do calçado do meu pai é x e ele é 4 a mais que o meu. E o meu é 35. Então, pessoal, se o número do calçado do meu pai é x e é 4 a mais que o meu, então é 35 mais 4, né? Ou então você pode colocar 4 mais 35, que é a mesma coisa. Então, 35 mais 4 é 39. Meu pai calça 39, certo? Agora ficou fácil descobrir quanto que o meu irmão calça. A expressão não era y igual a 3 mais x? Se ele calça 3 a mais que o número do meu pai, é só somar 3 no 39. Então, meu irmão calça 42. Então, meu pai calça 39 e meu irmão calça 42. Bem simples aí, certo? E a última atividade. Um lote retangular possui 300 metros quadrados de área. Sabe-se que o comprimento desse lote é igual ao triplo da sua largura. Quanto mede o perímetro desse lote? Então, pessoal, nós temos um lote retangular, tudo bem? Um lote retangular aí. E esse lote retangular, ele tem área de 300 metros quadrados, certo? Tem a área de 300 metros quadrados. Ele quer saber o comprimento. Ele quer saber o perímetro do lote, sabendo que o comprimento é o triplo da largura. Se eu não sei a largura, pessoal, eu vou chamar de x. Você pode chamar de qualquer letra que você quiser. De A até Z não vai mudar o jeito de fazer. Então, eu vou chamar a largura de x. Se o comprimento é o triplo da largura, o triplo de x é 3 vezes o x, que é 3x, certo? Se a única coisa que ele me deu foi a área, então eu vou partir da fórmula da área. A área é igual a base vezes a altura. A área eu tenho, foi dada no exercício, que é 300. A base é 3x, certo?
e a altura é x, ok? 300 é igual a 3x vezes x, é 3x ao quadrado. Não tem outro número para multiplicar, eu conservo. Conservo a letra e somos expoentes. Quando não tem nada em cima é 1. 1 mais 1 é 2. Então, 3x vezes x é 3x ao quadrado. Vou trocar de lugar. Vou escrever o 3x ao quadrado de cá e o 300 de cá para facilitar. Certo? Pessoal, o 3 está multiplicando o x ao quadrado, vai para o outro lado dividindo 300. Então, x ao quadrado é igual a 300 dividido por 3. X ao quadrado é igual a 100, porque 300 dividido por 3 é 100. Essa equação do segundo grau não tem termo x para destacar, então eu tenho que extrair a raiz quadrada para poder encontrar o valor, né, de x. Então eu extraio a raiz dos dois lados, extraio a raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 100. O expoente corta com o índice, sobra só o x. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, ok? Então, pessoal, eu encontrei o valor de x, então eu encontrei que a largura é 10 e o comprimento é o triplo de 10, então 3 vezes 10 é 30. Agora eu posso calcular o perímetro que é a soma de todos os lados. Dois lados medem 30 e dois lados medem 10. E eu encontro um perímetro igual a 80 metros. Então, bem simples, né, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Desculpa aí, hoje eu não estou com a garganta boa. Tossi aí, né, durante o vídeo. Vocês me perdoem aí. Espero que tenha ajudado vocês aí a entender, né, as atividades. Continuem estudando e se esforçando aí, pessoal, porque vale a pena, ok? Qualquer dúvida podem me perguntar, estou à disposição. Um abraço a todos.